O Grande Prêmio da Alemanha marcou o início da segunda parte da temporada. Vettel chegava à 10ª corrida do ano com uma vantagem de 80 pontos, praticamente com uma mão na taça, enquanto a Red Bull tinha 110 pontos de vantagem sobre a McLaren no campeonato de construtores. Na Lotus, Karun Shandok disputou o GP no lugar de Jarno Trulli, que retornaria já na corrida seguinte. Segundo a equipe, o objetivo era dar ao indiano uma chance de ganhar experiência. Um marco naquele ano foi a presença de 6 pilotos alemães correndo em casa, dentre eles Schumacher, que já havia vencido 5 vezes em Nürburgring. Durante os treinos, parecia que Alonso incomodaria as Red Bulls, enquanto a McLaren não demonstrava o mesmo ritmo das rivais. No Q1, a surpresa foi a eliminação de Kobayashi, que terminou apenas em 18º. Já no Q3, Hamilton surpreendeu ao marcar o segundo melhor tempo, enquanto Mark Webber conquistou a pole position. Vettel ficou em terceiro e viu sua sequência de corridas largando da primeira fila ser encerrada. Era a primeira vez que o piloto largava fora do top 2 desde o Grande Prêmio da Itália do ano anterior. Na corrida, Webber mais uma vez largou mal e viu Hamilton assumir a liderança, enquanto Alonso, novamente largando bem, ultrapassou Vettel pelo terceiro lugar. Na parte de trás do grid, Schumacher ganhou 2 posições, enquanto Button perdeu 3. Na volta 4, Alonso errou, devolvendo o terceiro lugar a Vettel, porém o espanhol recuperou a posição algumas voltas depois. Os heróis da casa erraram exatamente no mesmo ponto da pista. Na volta 10, Vettel rodou, e mais tarde, Schumacher repetiu o erro exatamente no mesmo local. Após a primeira rodada de paradas, Webber voltou à liderança da prova, mas a McLaren deu o troco com o pit stop mais rápido na segunda rodada, resultando em Hamilton retomando a ponta. Na reta final da prova, Button abandonou por problemas hidráulicos, enquanto Vettel e Massa disputaram o quarto lugar nos boxes, quando ambos entraram para fazer suas últimas paradas obrigatórias na penúltima volta. Os mecânicos da Red Bull foram mais rápidos, dando a vantagem a Vettel. Hamilton, que chegou desacreditado quanto ao desempenho da McLaren naquele fim de semana, venceu de maneira sólida. Alonso, com uma estratégia mais arriscada, ficou em segundo, enquanto Webber completou o pódio em terceiro. Na Hungria, Trulli retornou ao seu assento na Lotus após ficar de fora do GP da Alemanha. A corrida marcou o 200º GP da carreira de Jenson Button, o 100º de Nico Rosberg e o 100º da Toro Rosso. Mesmo após um desempenho abaixo na Alemanha, Vettel se mantinha confortável na liderança do campeonato, com 77 pontos de vantagem sobre Webber. Na sexta-feira, Hamilton manteve a boa forma da corrida anterior, liderando ambas as sessões, com Fernando Alonso sendo o piloto mais próximo. Enquanto isso, a Red Bull teve um desempenho ruim no TL2, o que fez com que a equipe quebrasse o toque de recolher para que os mecânicos pudessem reconfigurar completamente os carros durante a madrugada. O trabalho extra deu resultado e Vettel liderou o terceiro treino livre. Após um Q1 previsível, Hamilton surpreendeu após conseguir apenas o sexto melhor tempo no Q2 usando pneus duros. No Q3, a batalha entre as 3 grandes equipes da temporada marcou a última sessão classificatória. Hamilton foi o primeiro a quebrar a barreira de 1,20, mas foi Vettel quem ficou com a pole ao cravar 1,19. O alemão dividiu a primeira fila com Hamilton, enquanto Button e Massa fecharam a segunda fila. No domingo, a pista estava úmida, e assim como na Inglaterra, todos os pilotos largaram com pneus intermediários. Vettel manteve a liderança, enquanto as 2 McLaren disputavam o segundo lugar. As Mercedes de Rosberg e Schumacher pularam para quarto e quinto, respectivamente, mas ainda na primeira volta, Alonso recuperou a quinta posição. Na volta 5, Vettel errou e Hamilton assumiu a liderança, abrindo rapidamente uma vantagem de 5 segundos. Durante essa fase da corrida, Webber arriscou e foi o primeiro a colocar pneus de pista seca, aposta que se mostrou correta, já que ele e Button, que parou na volta seguinte, conseguiram superar Vettel e Alonso quando os dois pararam algumas voltas depois. Hamilton e Alonso apostaram em uma estratégia de 2 paradas, enquanto Button, Vettel e Webber arriscaram apenas uma. Ele rodou na curva 8 e ainda quase se acidentou com o pole de resta ao voltar para a pista. O incidente deu a Button a chance de encostar, fazendo com que as 2 McLarens começassem uma disputa acirrada. Hamilton então decidiu arriscar, parando para colocar pneus intermediários na esperança de a chuva aumentar, porém não poderia estar mais errado. Quando a pista secou rapidamente nas voltas seguintes, ele teve de fazer mais uma parada, e somado a um drive-thru por conta do incidente com de resta, caiu para sexto. Button, por outro lado, fez a aposta certa e venceu a corrida. Vettel e Alonso completaram o pódio. A corrida também estabeleceu um recorde histórico na época, com um total de 88 paradas nos boxes. Após quase um mês sem corrida, a Fórmula 1 voltava às pistas na Bélgica. Bruno Senna assumia a vaga de Heidfeld para o resto da temporada. Mesmo com o alemão estando apenas 3 pontos do companheiro de equipe Petrov, a Renault decidiu dar uma chance ao brasileiro. O GP da Bélgica também marcou os 20 anos da estreia de Schumacher na Fórmula 1. A FIA baniu o uso do DRS na temida curva Eau Rouge por questões de segurança. A zona de ativação foi permitida apenas após a Radillion, ao longo da reta Camel.
Enquanto a disputa pelo vice-campeonato estava acirrada, com apenas 15 pontos separando o segundo colocado Webber do quinto colocado Button, Vettel já fazia as contas de quando seria o campeão, após abrir uma vantagem de 85 pontos em 11 corridas. Na manhã da sexta-feira, com chuva, Schumacher marcou o melhor tempo seguido de Rosberg. Já na parte da tarde, foi Webber quem liderou à frente de Alonso. O TL3 foi marcado por chuva intensa. Alonso, por exemplo, não arriscou e ficou sem marcar tempo na sessão. Massa deu apenas 7 voltas e Webber liderou o treino. Na primeira sessão de classificação, Schumacher perdeu uma roda e bateu, fazendo com que o heptacampeão mundial largasse em 24º lugar, a pior posição de sua carreira. No Q2, a bandeira vermelha foi acionada após a batida de Sutil. Button, vencedor da corrida anterior, cometeu um erro estratégico ou de comunicação e se classificou apenas em 13º. No fim da sessão, houve um incidente polêmico. Hamilton ultrapassou Maldonado de forma agressiva na chicane bus stop. Após o cronômetro zerar, Maldonado jogou o carro contra Hamilton na reta, danificando a asa dianteira e o sidepod da McLaren. Maldonado perdeu 5 posições no grid. Hamilton recebeu apenas uma reprimenda. No Q3, com a pista secando, os pilotos usaram slicks pela primeira vez no fim de semana. Vettel garantiu o topo do grid com 1,48, superando Lewis Hamilton por quase meio segundo. Webber ficou em terceiro. Antes mesmo da largada no domingo, a Red Bull e as outras equipes reclamaram de bolhas nos pneus devido aos ajustes extremos da cambagem. A FIA negou a troca de pneus, forçando os líderes a largar com borracha comprometida. Na largada, Rosberg pulou para a liderança. Atrás dele, Senna errou o ponto de frenagem na primeira curva e colidiu com Alguersuari, que abandonou. Na largada, Webber foi mal, acionando o sistema anti-stall, o que fez com que ele caísse para o fundo do pelotão. Na volta 3, Vettel usou o DRS para passar Rosberg, enquanto isso, Schumacher já era o 15º após largar em último. Após a primeira rodada de boxes, Webber e Alonso protagonizaram um dos momentos mais memoráveis da temporada. Os dois entraram lado a lado na Eau Rouge. Webber levou a melhor assumindo a posição. Na volta 13, Hamilton colidiu com Kobayashi na entrada da Lecombe. Hamilton bateu forte no muro e abandonou, provocando a entrada do safety car. O safety car retornou aos boxes na volta 17 e Vettel ultrapassou Webber e Alonso para consolidar a liderança definitiva. Após a última rodada de pits, Webber passou Alonso e Button para garantir a dobradinha da Red Bull. Button completou o pódio em terceiro após largar em 13º. No aniversário de sua estreia, Schumacher completou uma das maiores recuperações de sua carreira, largando em 24º e terminando em 5º, superando seu companheiro Rosberg nas voltas finais. Após o susto com as bolhas nos pneus na Bélgica, a Pirelli atribuiu o problema aos ajustes extremos de cambagem da Red Bull. Para Monza, a fabricante sugeriu limites rigorosos. No sábado, a FIA tornou os limites de cambagem da Pirelli obrigatórios. Qualquer equipe que desrespeitasse as normas seria denunciada por construção perigosa do carro, correndo risco de exclusão da prova. Pela primeira vez, a FIA testou 2 zonas de DRS independentes, cada uma com seu próprio ponto de detecção, uma na reta principal e outra entre a segunda Lesmo e a variante Ascari. Antes mesmo de os carros entrarem na pista, tivemos mais novidades. A Virgin introduziu uma revisão completa do seu carro, com novas carenagens de motor, sidepods, escapamentos e assoalho traseiro. Após o impasse jurídico com Heidfeld, a Renault chegou a um acordo financeiro com o alemão, garantindo Bruno Senna como titular até o fim da temporada e trazendo consigo 4 novos patrocinadores brasileiros. Na tabela do campeonato, Vettel chegou à Itália com 92 pontos de vantagem sobre o Webber, enquanto Alonso era o terceiro, 10 pontos atrás do australiano. Na sexta-feira, Hamilton e Vettel lideraram os 2 treinos livres, respectivamente, indicando uma volta da competitividade da McLaren. No Q1, Maldonado bateu na parabólica, mas conseguiu manter o carro em condições de disputa. Após trocar o bico, o piloto da Williams avançou ao Q2. Alguersuari foi a eliminação surpresa, enquanto Ricciardo superou Liuzzi pela primeira vez no ano. No Q2, a disputa pela última vaga no Q3 foi frenética. Senna garantiu o 10º lugar por apenas 6 milésimos de vantagem sobre Di Resta. Também tivemos a volta impressionante de Petrov, que ficou apenas a 1 milésimo de Hamilton na sessão. No Q3, Vettel conquistou sua 10ª pole do ano, igualando Ayrton Senna como os únicos pilotos a alcançarem 10 poles em 2 temporadas diferentes até aquele momento. A Ferrari tentou usar o vácuo entre seus pilotos, mas a estratégia falhou. Hamilton e Button garantiram a 2ª e a 3ª posição, respectivamente. Na largada, outro início kamikaze de Alonso, dessa vez vindo de quarto, mergulhou pela grama para assumir a liderança na primeira curva, sob o delírio dos tifose. Enquanto isso, no fundo do pelotão, Liuzzi perdeu o controle na grama e deslizou lateralmente em alta velocidade contra o grupo, atingindo em cheio Petrov e Rosberg. Os 3 abandonaram. Após o safety car voltar aos boxes, Vettel não deu chances a Alonso e retomou a liderança com uma ultrapassagem ousada por fora da curva grande, mantendo o controle até o fim para mais uma vitória. Enquanto isso, Schumacher ultrapassou Hamilton, iniciando uma batalha épica que durou cerca de 30 voltas. Enquanto os dois se atrapalhavam, entre aspas, Button encostou neles e com uma manobra cirúrgica ultrapassou os dois em sequência, partindo a caça de Alonso.
Mais tarde, Webber tentou ultrapassar Massa na primeira chicane, houve um contato e Massa rodou. Webber tentou voltar aos boxes com a asa quebrada, mas bateu na parabólica, registrando o primeiro abandono da Red Bull na temporada. No fim, Button confirmou sua boa fase ao ultrapassar Alonso a menos de 10 voltas do final, garantindo seu terceiro e segundo lugar consecutivo. Enquanto isso, o espanhol segurou a pressão final de Hamilton por apenas meio segundo para garantir o último degrau do pódio. Com esse resultado, Vettel saiu de Monza com a chance matemática de ser bicampeão mundial em Singapura. O pré-GP em Singapura foi marcado por alegações de que a Red Bull teria violado o acordo de restrição de recursos em 2010, excedendo o limite de orçamento e tempo de túnel de vento, o que poderia explicar o domínio de Vettel no ano. A equipe, porém, negou ter burlado as regras. Para o Grande Prêmio, foi definida uma zona única de ativação do DRS na reta entre as curvas 5 e 7, visando facilitar as ultrapassagens no travado circuito de rua. O treino livre 1 atrasou meia hora por conta das zebras de plástico se soltarem durante as corridas das categorias de suporte. Quando a pista foi liberada, Hamilton foi o mais rápido. No treino livre 2, Vettel liderou e Button abandonou o treino cedo após travar os pneus e parar perigosamente perto do muro. Na última sessão de treinos, a FIA removeu completamente as zebras das curvas 3, 7 e 14, substituindo-as por pinturas no asfalto, e Vettel marcou o melhor tempo. No Q1, Vettel fez o melhor tempo. Já no 2, Kobayashi protagonizou a cena da sessão ao errar a chicane na curva 10. Sua Sauber decolou ao atingir a zebra e bateu violentamente nas barreiras. Ele não marcou tempo e largou em 17º. De resto, eliminou Pérez no último instante, garantindo que ambos os carros da Force India chegassem ao Q3 pela primeira vez desde o Grande Prêmio do Canadá de 2010. No Q3, Vettel cravou sua 11ª pole com 1,44, superando Webber por 0,3 segundos. Hamilton teve um problema de reabastecimento no final da sessão e não conseguiu abrir uma segunda volta rápida, ficando em quarto atrás de Button. Na largada, Vettel manteve a ponta com facilidade, enquanto Webber largou mal e caiu para quarto. Hamilton também perdeu posições ao tentar atacar Webber, caindo para sétimo. Na volta 10, Webber ultrapassou Alonso por fora na curva 14. Já na volta 12, logo após saírem dos boxes, Hamilton atacou Massa. Ao tentar ultrapassar por fora na curva 7, o bico da McLaren tocou o pneu traseiro direito da Ferrari, causando um furo no pneu do brasileiro, enquanto Hamilton quebrou a asa dianteira. Ambos tiveram que parar novamente. Hamilton foi punido com drive-thru pelo contato evitável, caindo para o fundo do grid junto com Massa. Na volta 29, Schumacher tentou ultrapassar Pérez por volta na curva 7. Ele calculou mal a frenagem do mexicano e atingiu a traseira da Sauber, sendo lançado ao ar e batendo no muro. O safety car foi acionado para limpar os destroços, eliminando a vantagem de 20 segundos que Vettel tinha sobre Button. Na relargada, Vettel abriu 4 segundos em apenas uma volta, enquanto Button perdeu tempo precioso preso atrás dos retardatários. Nas voltas finais, Button imprimiu um ritmo fortíssimo, cravou a volta mais rápida e reduziu a diferença para Vettel para menos de 2 segundos. Vettel foi atrapalhado pelo tráfego intenso, mas conseguiu segurar a vitória. Com o resultado, Vettel ainda não era oficialmente o campeão de 2011, porém com os resultados de Webber, Alonso e Hamilton, apenas Button podia desafiar Vettel pelo título. Com 125 pontos ainda em disputa, Vettel precisava de apenas mais um para se tornar bicampeão mundial. Enquanto isso, a Red Bull com 491 pontos caminhava a passos largos para seu segundo campeonato de construtores. No TL1, Button e Hamilton lideraram a sessão, enquanto Vettel bateu nos minutos finais na curva Dagner. No TL2, novamente Button foi o mais rápido, dessa vez com Alonso em segundo. Button dominou o último treino e Senna causou uma bandeira vermelha ao bater na saída da curva Spoon. No Q1, Kobayashi levou a torcida japonesa ao delírio ao liderar a sessão, enquanto Rosberg sofreu uma falha hidráulica e não conseguiu marcar tempo, sendo eliminado no Q1 pela primeira vez na temporada. Ele largou em 23º logo à frente de Liuzzi. Na sessão seguinte, Hamilton cravou o melhor tempo, sinalizando que a McLaren seria uma ameaça real à Red Bull em Suzuka. No Q3, Hamilton viveu um momento bizarro e perigoso em sua volta de saída. Ao tentar abrir espaço para Button, foi surpreendido por Webber mergulhando por dentro e Schumacher cortando por fora na chicane final. Na briga pela pole, Vettel conquistou sua 12ª do ano por uma margem mínima, à frente de Button. No domingo, Vettel e Button largaram bem, mas o alemão fechou a porta de forma agressiva, forçando Button a colocar as rodas na grama. Isso permitiu que Hamilton ultrapassasse o companheiro de equipe por fora na curva 1. Na volta 9, Hamilton começou a sofrer com degradação extrema dos pneus e foi superado por Button. Com ritmo superior e melhor gerenciamento, Button assumiu a liderança virtual na volta 21, após Vettel realizar seu segundo pit stop. Hamilton e Massa colidiram pela 4ª vez na temporada na volta 24. Hamilton fechou a linha na chicane, quebrando parte da asa dianteira de Massa. O inglês culpou a vibração dos retrovisores pela falta de visibilidade. Na reta final, Vettel tentou atacar Alonso pelo segundo lugar, mas demonstrou frustração com o tráfego de retardatário. Pelo rádio, a Red Bull lembrou o alemão: "Você não precisa vencer a corrida para ganhar o campeonato." Vettel ouviu e manteve a terceira posição com segurança. Button venceu pela terceira vez no ano, coroando um fim de semana impecável. Ao cruzar em terceiro, Vettel tornou-se o mais jovem bicampeão mundial da história da Fórmula 1 aos 24 anos, juntando-se a um seleto grupo de apenas 9 pilotos que conseguiram defender o título mundial com sucesso. Na 16ª corrida do ano, na Coreia do Sul, a McLaren
McLaren comemorou seu GP de número 700. Com Vettel já campeão, a disputa pelo vice-campeonato ganhou a atenção do público. Button estava 8 pontos à frente de Alonso e 16 de Webber. Durante os treinos, um acidente entre Alguersuari e Rosberg forçou a FIA a instalar um sistema de luzes de alerta na curva 1. Alonso e Massa lideraram pedidos para uma reconfiguração da saída dos boxes para 2012. Na classificação, Hamilton cravou a pole, quebrando uma sequência de 16 poles consecutivas da Red Bull. Foi a primeira pole do inglês desde o Grande Prêmio do Canadá de 2010. Na corrida, Hamilton largou bem, mas Vettel aproveitou o vácuo da McLaren e fez uma ultrapassagem decisiva na curva 4. Massa fez uma excelente largada pulando para terceiro após superar Webber e Button. Na disputa que se seguiu, Webber deu o troco em ambos, enquanto Button caiu para sexta atrás de Alonso. Na volta 14, Button e Rosberg entraram nos boxes e a Mercedes foi mais rápida, liberando seu piloto à frente. Na saída, Rosberg errou a frenagem e foi superado, mas usou o DRS para retomar a posição logo em seguida. Ainda assim, o piloto da McLaren conseguiu ultrapassar novamente na volta seguinte. Já na volta 17, Petrov errou completamente o ponto de frenagem enquanto duelava com Alonso e atingiu violentamente a traseira de Schumacher. Ambos abandonaram e o safety car foi acionado. Petrov recebeu uma punição de 5 posições no grid para a corrida seguinte. A luta pelo segundo lugar foi o ponto alto da prova. Na volta 33, após a rodada de paradas, Webber mergulhou por dentro da curva 6, mas Hamilton resistiu por fora e retomou a posição na curva seguinte, em uma disputa roda a roda. Enquanto isso, Vettel cruzou a linha de chegada para sua 10ª vitória da temporada. Com o terceiro lugar de Mark Webber, a Red Bull se sagrou bicampeão mundial de construtores com 3 corridas de antecedência. Hamilton terminou em segundo, seu primeiro pódio desde a Alemanha, enquanto Button e Alonso completaram o top 5. A Fórmula 1 chegava pela primeira vez à Índia sob ameaça. 6 semanas antes do Grande Prêmio, o governo indiano tentou taxar parte dos ganhos das equipes, alegando que o lucro era gerado em solo indiano. O governo acabou cedendo e concedeu isenção fiscal, mas a decisão foi contestada na Suprema Corte da Índia por meio de uma ação de interesse público contra os luxos concedidos ao evento. Além dos problemas fiscais, a Fórmula 1 enfrentou dificuldades com vistos. Pilotos como Nico Rosberg e quase metade da equipe HRT tiveram seus vistos inicialmente negados, gerando pânico no paddock. Kovalainen chamou o processo de piada e desnecessariamente complexo nas redes sociais apenas 10 dias antes da prova. Apesar do estresse burocrático, todas as equipes conseguiram no limite do prazo autorização para entrar no país. O circuito de Bud, projetado por Hermann Tilke, foi pensado para ser um dos mais rápidos do mundo, com voltas estimadas abaixo de 1 minuto e 20. O traçado contava com uma das maiores retas da Fórmula 1, com seus mais de 1 km, e um pit lane de extensão recorde de 600 metros. Kartikeyan, o primeiro indiano da Fórmula 1, retornou ao cockpit da HRT especialmente para essa corrida, ocupando a vaga de Liuzzi. Já Karun Chandhok, embora tenha recebido apoio da Lotus para correr, participou apenas do treino livre de sexta e não foi confirmado para a prova de domingo. A chegada das equipes ao paddock foi marcada por situações inusitadas. Quedas constantes de energia, infraestrutura inacabada e até uma colônia de morcegos vivendo no prédio dos boxes. Martin Brundle criticou as cabines de transmissão sem janelas, e engenheiros relataram falta de gás e encanamento incompleto. A prova marcou os 150 grandes prêmios de Felipe Massa na Fórmula 1. O primeiro treino de sexta foi interrompido logo aos 5 minutos devido a um cachorro que invadiu a pista forçando a bandeira vermelha. O asfalto novo estava extremamente empoeirado, resultando em baixa aderência. Alguersuari bateu e Maldonado sofreu uma explosão de motor. Hamilton liderou a sessão, mas ele e Pérez receberam punição de 3 posições no grid por ignorarem bandeiras amarelas durante o acidente de Maldonado. No segundo treino, Felipe Massa foi mais rápido. A sessão foi marcada pela batida de D'Ambrosio e pela dificuldade com as zebras escorregadias. No Q1, Button foi quase eliminado precocemente após relatar falta de aderência traseira, precisando usar pneus macios para avançar. Já no Q3, a disputa final foi decidida por um acidente de Felipe Massa. O brasileiro quebrou a suspensão ao atingir uma zebra na curva 8 e bateu no muro, interrompendo as voltas finais de Webber, Hamilton e Alonso, e garantindo a pole position para Sebastian Vettel. No domingo, Vettel manteve a ponta, mas Button foi o grande nome da largada, saltando de quarto para segundo ainda na primeira volta ao superar Alonso e Webber. A primeira parada de pits, na volta 17, não alterou a posição do pelotão da frente. Vettel e Button mantiveram distância segura, enquanto Alonso pressionava Webber pelo pódio. Na volta 24, Hamilton tentou ultrapassar Massa na curva 5. Como em outros 4 GPs de 2011, os dois colidiram. Hamilton precisou trocar o bico e caiu para nono. Massa, embora sem danos imediatos, foi considerado culpado pelos comissários e recebeu um drive-thru. Pouco depois, Massa atingiu uma zebra e quebrou a suspensão dianteira esquerda, uma repetição exata do erro na classificação, abandonando a prova. Na segunda rodada de paradas, a Ferrari foi mais eficiente. Alonso conseguiu um undercut sobre Webber, assumindo o terceiro lugar e resistindo à pressão da Red Bull até o fim. Vettel venceu a corrida liderando todas as voltas desde a pole position e, para selar a atuação dominante, ainda cravou a volta mais rápida.
Em Abu Dhabi, Liuzzi retornou ao seu lugar na HRT após ter cedido seu carro para Karthikeyan correr no Grande Prêmio da Índia. Na sexta-feira, Button liderou o primeiro treino, mas a segunda sessão foi marcada por erros dos campeões Vettel e Alonso, rodando e batendo na curva 1. Hamilton terminou o dia com o melhor tempo. No Q2, o pilar de sinalização solto na pista foi atingido por Felipe Massa, forçando uma interrupção com bandeira vermelha. No domingo, Vettel manteve a ponta na primeira curva, mas sofreu um furo inexplicável no pneu traseiro direito na curva 2. O pneu murchou instantaneamente, fazendo-o rodar e danificar a suspensão, resultando em seu primeiro abandono na temporada 2011. Com o caminho livre, Hamilton assumiu a liderança e controlou a prova até a bandeirada, garantindo sua primeira vitória desde o Grande Prêmio da Alemanha. Fernando Alonso ultrapassou Button na primeira volta e terminou em segundo, enquanto o piloto da McLaren completou o pódio em terceiro. O primeiro treino livre da última corrida do ano, o Grande Prêmio do Brasil, foi marcado por várias substituições com equipes dando oportunidades aos pilotos reservas. Sebastian Vettel fez história ao conquistar sua 15ª pole position na temporada, superando o recorde de Nigel Mansell que durava desde 1992. Mark Webber garantiu a primeira fila para a Red Bull apenas um décimo atrás de Vettel, enquanto Button e Hamilton ocuparam a segunda fila. Barrichello classificou-se em 14º, naquela que seria sua 326ª corrida e última na Fórmula 1. Vettel liderou no início da prova, mas começou a sofrer com problemas de câmbio. Por precaução, cedeu a liderança a Webber, mas conseguiu administrar o carro para manter o segundo lugar. Webber aproveitou a oportunidade para conquistar sua primeira e única vitória em 2011. Fernando Alonso ultrapassou Button no início, mas o inglês deu o troco nas voltas finais para garantir o terceiro lugar e o vice-campeonato mundial. Massa terminou em quinto, tornando-se o primeiro piloto da Ferrari desde Ivan Capelli, em 1992, a completar uma temporada inteira sem subir ao pódio. Na classificação final, o campeonato de 2011 terminou com Sebastian Vettel como bicampeão mundial com 392 pontos, Jenson Button se tornou vice-campeão com 270 pontos, Mark Webber ficou em terceiro com 258 pontos, Fernando Alonso foi o quarto com 257 pontos e Hamilton terminou em quinto com 227 pontos. No campeonato de construtores, a Red Bull foi a bicampeã com 650 pontos, enquanto a McLaren foi a vice-campeã com 497 e a Ferrari fechou o top 3 com 375.